Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, pessoal, peço por gentileza que vocês deixem seu like e se inscrevam-se no nosso canal. Peço que por favor que vocês façam isso, pois nosso canal está passando por uma terrível fase. Nossos resumos diários, infelizmente, caíram drasticamente nos acessos. Por isso, conto com a ajuda de todos vocês, deixando o gostei nos nossos vídeos, se inscrevendo no canal e também hypando o nosso vídeo e comentando o que vocês estão achando dessa novela. Vamos lá para o vídeo de hoje. Karina aconselha Alzira a ficar bonita para Ezequiel esta noite, já que ele está cedendo aos poucos. Gonçalo diz a Roberta que não pode acreditar que ela tenha a mente tão perversa por se meter na cama com Matias, só para fazê-lo pensar que lhe daria um neto. Renata diz ao pai que acreditam que Josefina sabia de tudo. Roberta diz que vai dizer a verdade. Ela diz que sua mãe é a única culpada, porque ela lhe obrigou a fazer tudo o que tem feito. Ela diz que quando descobriu que estava grávida de Rafael, pensou que ele tinha lhe abandonado e por isso Josefina lhe deu a ideia de ficar com Matias. Roberta jura que é a verdade. Ela diz que estava entre a cruz e a espada, porque senão perderia tudo. Desmascarada, Roberta chora. Renata recrimina ela por não ter dito a verdade. Gonçalo se pergunta com quem esteve casado todos esses anos e que classe de mulher é a Josefina. Lázaro entende o que Ezequiel diz. Ezequiel diz que depois disso entende o que Alzira fez, mas não se sente menos pior. Lázaro pergunta se Renata sabe o que há entre Augusto e Roberta. Ezequiel diz que não. Josefina verifica os documentos. Ela lê que o seguro e a fortuna de Gonçalo valem muito se ele tiver uma morte acidental. Josefina quer aproveitar essa situação. Ela se lembra de quando matou Roberto e Rafael. Ela diz que Gonçalo ainda pode evitar a própria morte, mas tudo depende dele. Gonçalo diz a Roberta que nunca imaginou que ela trairia ele dessa forma. Ele fica extremamente decepcionado e não acredita em nada do que ela diz. Gonçalo diz que o convênio pré-nupcial ficará anulado. Gonçalo culpa Roberta e Josefina pela alteração do contrato. Roberta diz que quem alterou isso foi Soto. Ela diz que Josefina manipulou tudo. Renata diz que Josefina não enganou Rafael e nem se casou com Matias, e muito menos se jogou das escadas para fingir um aborto, e isso foi culpa dela. Jerônimo diz a Roberta que a morte do seu irmão o afetou muito e não entende o que ele viu nela para se apaixonar. Jerônimo diz que todos foram vítimas das mentiras de Josefina e Roberta. Jerônimo lamenta com Matias ter traído a amizade deles. Jerônimo também diz que se apaixonou por Renata como um louco, mas sua alma estava envenenada de tantas mentiras. Ele jura que não terá vida suficiente para pedir perdão a ela por todo o mal que a fez. Ele jura. Jerônimo esclarece tudo e diz que dará mais provas depois. Jerônimo vai embora. Todos olham para Roberta. Jerônimo está saindo. Ele encontra Honório e diz que veio resolver alguns problemas com a família Monterrúbio. Ezequiel pede aos funcionários para formigarem mais daquele produto pelas plantações por 3 dias. E se o produto acabar, pode ir à Fazenda Bonita buscar mais. Orgulhoso, Augusto diz que não precisam pedir nada ao povo da Bonita. Augusto descobre que Jerônimo foi para a capital e se preocupa, já que Renata está lá. Gonçalo diz a Roberta que a infâmia que ela fez não tem perdão de Deus. Roberta diz que o que essa doutora fez também não e vai processá-la por falta de ética. Matias diz que ela não vai prejudicar uma pessoa que revelou para eles a verdadeira face dela. Matias sai dali. Renata diz a Roberta que não entende como ela dorme tranquila, mas um dia ela e Josefina vão pagar por todo o mal que a fez. Gonçalo manda Roberta ir embora. Ela pede que ele não a abandone. Ele diz que a amou como uma verdadeira filha, mas se arrependeu e não quer vê-la mais. Ele diz que o que ela fez ao seu filho Matias e à sua filha Renata não tem nome. Roberta diz que claro, já que Renata é a preferida dele.
Gonçalo não nega que é. Ele diz que Renata ganhou esse lugar pelo amor que ela tem. Roberta é desprezada por todos e agora só tem a sua mãe. Renata vai atrás de Jerônimo e agradece a ele por ter estado com ela nesses momentos, com todos. Renata diz que eles têm muitas coisas para conversarem. Jerônimo diz que sim, mas precisa chegar no começo de tudo para depois esclarecerem o resto das coisas. Renata diz a Jerônimo que quando tudo se resolver, será muito tarde para eles. Jerônimo pergunta se já não é. Ele fala de Augusto e diz que ela se comprometeu com ele. Renata diz que foram as circunstâncias. Ela pede perdão e diz que ele tem razão e já é tarde para eles, pois o amor dele se desgastou. Renata pega na mão do amado e diz que espera que ele seja feliz e siga bem. Ela diz: de todo o coração, eu espero que você encontre na Marina o que não encontrou em mim. Jerônimo diz que sabe que não é uma opção para ela, mas o Duran também não é. Ele pede que ela procure a felicidade com outra pessoa e jura que Augusto não é o que ela pensa que é. Jerônimo beija a mão de Renata e vai embora. Ele entra em sua caminhonete e segue em frente. Renata sofre. César cumprimenta Selena e decide conversar com a moça. Surpresa, Selena diz a César que pensou que ele não queria mais saber dela. Ela reconhece que causou mal a muita gente, tanto a ele quanto Constança. César revela que Constança e Honório voltaram. Selena fica com pena. César diz que viu ela mal e pensou que ela queria falar com alguém. Selena agradece por ele dizer sobre Constança e Honório e por não guardar rancor pelo mal que ela o fez. Gonçalo e Matias enfrentam Soto e o colocam contra a parede, ao saberem que ele alterou o contrato pré-nupcial. Matias questiona como ele pôde traí-los dessa maneira. Soto diz que eles têm razão e se sente mal. Ele diz que Josefina também mentiu para ele. Ele decide ser honesto e confessa para Gonçalo que Josefina fez ele acreditar que estava interessada nele e o seduziu para fazer tudo o que ela pedisse. Renata diz a Adriana que tudo se esclareceu e só falta acharem o assassino de Rafa. Ela diz que terminou tudo com Jerônimo. Renata diz que entrou em mentira e tantos rolos. Adriana diz a Renata que pelo menos ela tentou. Renata diz que sua relação com Jerônimo começou mal e obviamente acabaria mal. Renata se sente mal. Ela diz que Jerônimo lhe disse que Augusto não é o que ela pensa que é. Soto confessa para Gonçalo tudo o que fez contra ele. Gonçalo decide demitir Soto. Soto está arrependido e entende sua demissão. Gonçalo pede que ele deixe o escritório. Ele se retira. Matias diz ao pai que imagina como ele deve se sentir. Gonçalo diz que é espantoso saber que a mulher com quem esteve casado mais de 20 anos é uma completa desconhecida. Honório chega ali e pergunta o que aconteceu. Gonçalo pede que Matias conte tudo para Honório. Roberta diz que odeia todos. Josefina chega ali. Roberta diz à mãe que odeia todos, especialmente ela, pelas estúpidas ideias e planos. Roberta diz que tudo foi descoberto e todos sabem a verdade, que o filho que ela esperava era de Rafael. Roberta diz que a ginecologista traiu elas. Josefina fica chocada e percebe que está entre a cruz e a espada. Gonçalo conta para Regina sobre tudo o que aconteceu. Regina diz que quando descobriu a infidelidade de Roberto, sentiu a mesma coisa, uma profunda traição. Ele diz que tudo que viveu ao lado de Fina foi um engano, uma traição, e não pode fazer nada contra ela, mas que se a visse, faria ela pagar por tudo. Regina diz que a vida se encarregará de pôr todos em seu lugar. Gonçalo diz a Regina que nesse momento entende perfeitamente. Ele diz que não deixa de se perguntar com quem esteve casado todo esse tempo. Roberta diz à mãe que Renata, Matias, Gonçalo e Jerônimo lhe humilharam e lhe atacaram. Josefina diz que é a única que está ao lado dela. Roberta diz à mãe que a única que Gonçalo apoiou toda a vida foi Renata e sente alegria por Renata não ser filha dela, mas odeia levar o mesmo sangue de Renata e serem filhas do mesmo pai. Josefina diz a Roberta que ela foi burra em dizer que ela também estava intrometida nisso. Josi diz que ainda tem uma carta por debaixo da manga e basta ela decidir. Josefina diz a Roberta que podem tirar muito dinheiro de Regina, a mãe biológica de Renata. Josefina diz a Roberta que Regina Soberão era a esposa do pai dela
e é a verdadeira mãe de Renata. Regina chama Gonçalo e pede que ele não se culpe, pois Josefina teve a habilidade para esconder coisas dele. Regina diz que se Josi não tivesse aparecido na sua casa, jamais saberia que Roberto tinha sido infiel. Gonçalo diz que, como dizem, não há mal que para bem não venha. Adriana diz a Renata que complicou sua relação com Matias e César. Renata diz que o amor é assim, e sempre querem se apaixonar e esperam encontrar o amor de suas vidas. Adriana ri pela vida estar cheia de contradições. Renata diz que a vida é assim, pois são seres humanos e devem aprender a viver com o bem, o mal, o positivo, o negativo. Adriana não se entende. Renata diz que é assim, e tem gente que não é da família, que se tornam mais importantes do que do próprio sangue. Adriana diz que os amigos são a família que escolhem. Adriana diz a Renata que ela é sua irmã. Renata diz que a ama muito e está agradecida por tudo. Elas se abraçam emocionadas.